Meu nome é Sarlete Costa Martins Bolharini, moro em Poá, São Paulo, sou casada há 34 anos e tenho uma filha. Eu conheci o bordado há muito tempo. Comecei a bordar com fita. Fiz umas toalhinhas, revendi. Aí depois eu fiquei apaixonada pela máquina de bordar. Aí comprei uma máquina, comecei a fazer alguns bordadinhos, instalei o programa P-Design no meu computador, pegava algumas imagens da internet e fazia. Mas aí aconteceu um acidente com a minha máquina, choveu nela e eu perdi a máquina. E eu tive que parar, porque eu não tinha quem consertasse, que ela era antiga, não tinha peças para a máquina. E eu deixei a máquina parada e tive que parar por esse motivo. Passou um bom tempo, eu continuei apaixonada pelo bordado e queria continuar. E eu queria comprar a máquina, mas não tinha condições de comprar a máquina. Esperei um bom tempo, aí meu marido me deu de presente uma máquina. Aí comecei a bordar, fiz uniforme para um professor, fiz algumas toalhinhas, fiz algumas coisas, mas aí eu vi que não estava muito bem, não estava indo muito bem. Parei, aí voltei a bordar blusas de lã. Parei de novo. Aí eu tive um problema nas minhas vistas muito grave. Comecei a ficar cega da vista esquerda. Isso foi em março. Em maio eu tive que fazer a cirurgia porque eu tive descolamento de retina. Aí fiz a cirurgia. Em final de junho, começo de julho, eu comecei a entrar em depressão porque minhas vistas não melhoravam. E aí minha filha e meu esposo falaram: mãe, pelo amor de Deus, amor, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa, vai fazer um curso, já que nós estamos na pandemia, você não pode sair para ver pessoas, então entra na internet, vê se tem algum curso que te interessa e faça. Foi passando os dias, mandaram mensagem que ia ter um curso maratonas bordados na prática, e eu me inscrevi. Aí começou, no finalzinho de julho, começou a maratona. E eu comecei a fazer. Primeira aula, a professora Gisele Mattioli, ela fala sobre um pouco a história da vida dela, que é muito linda, e fala que a gente não tem que gastar dinheiro com o curso, é investimento na gente. E no momento que ela falou isso, eu peguei, virei para o meu marido e para minha filha e falei: nossa, ela está falando isso só porque ela quer vender o curso, né? Porque não pode ser nada mais que isso. E continuei fazendo o curso. No segundo dia de aula, eu me apaixonei, porque ela explica muito bem, e ela explica do jeito que a gente entende. Eu já entrei e comecei a fazer as aulas. Só que eu não tinha material por causa da pandemia, por causa do meu problema nas vistas, e eu não tinha como sair também, que eu não estava tão bem ainda para sair. Mas eu falei: não, vou assistir as aulas. Comecei a assistir as aulas. Aí ela fala sobre máscara, e eu tinha material para fazer. Comecei a fazer as máscaras. Peguei uma encomenda de máscara. Fiz a máscara rapidinho, entreguei. Aí passou, fui fazendo os projetinhos que ela ensinou. Fiz o porta-alicate, o porta-óculos, aí fiz o aplique, fui fazendo as coisas que estavam na aula. E eu tinha uma toalhinha muitos anos guardada, acho que tinha uns 20 anos guardada essa toalhinha, e eu falava: eu vou fazer nessa toalhinha a barrinha na máquina, bordada na máquina, com a emenda perfeita. E ela ensinava, e tinha essa aula no curso. E eu pulei várias aulas, fui lá nessa aula. Peguei e falei: vou fazer a emenda perfeita nessa toalhinha, que eu tô esperando tantos anos para fazer. Peguei, liguei ao celular na aula, e peguei a toalhinha, fiz tudo que a Gisele mandou, certinho, tudinho. Parecia que ela estava do meu lado ali me explicando, parecia que estava pegando nas minhas mãos para me ajudar. Fiz, coloquei na máquina, peguei e já fui direto na toalhinha, não fiz teste de lugar nenhum, já fui direto na toalhinha. Fiz do jeitinho que a Gisele ensinou, e a minha toalhinha ficou perfeita, igual eu sempre sonhei. Foi uma amiga minha, levei os projetos que eu já tinha feito, minhas amostras, tinha feito um porta-óculos para mim, tinha feito porta-alicate, feito chaveirinho de porta-moeda. Levei, e ela foi pegando e comprando. E ela catou meu porta-óculos e falou: meu, mas por que você pôs seu nome? Eu quero. Aí eu fiquei olhando pra cara dela e falei: será que ela vai ficar com o meu porta-óculos? Mas fiquei olhando pra ela, não falei nada. Falei: se ela ficar, se ela quiser ficar com o meu nome. Aí ela falou: não, faz um pra mim com o meu nome. E a filha dela tava com o celular o tempo todo me rodeando. Ficava me olhando pra mim e olhava pro celular. Aí ela esperou, acabou de conversar com a mãe dela e veio pra mim com o celular. No celular tinha um porta-fraldas lindo, só que não tinha bordado nenhum, era todo estampado, muito lindo. Ela falou pra mim: era você que eu tava esperando chegar aqui em casa, que era pra você que eu ia pedir. Eu já mandei fazer o suporte pro porta-fraldas e você vai fazer pra mim. Aí eu peguei e falei assim: Deus, como eu vou fazer isso? Eu nunca costurei, eu não sou costureira, né? Mas eu sou uma pessoa que adora desafios. Peguei, ela me levou no quarto do filho dela e falou: olha, eu quero dessa cor. Aí eu peguei, olhei, tirei foto, falei: tá bom. Aí eu fiz o projeto, que eu nunca tinha feito, ficou lindo. Aí entreguei, tirei fotos, postei no WhatsApp. Já vendi mais desse projeto de porta-fraldas. Então assim,
cada coisa que a gente vai fazendo, a gente vai mostrando. Gente, eu não tô vendendo muito porque eu não posto muita coisa. Mas assim, cada um que você mostra, você vende. E outra, a professora Gisele ensina maravilhosamente bem. Então, se você tiver vontade de aprender, é com ela. Faça o curso, porque vocês não vão se arrepender. É maravilhoso. Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da Maratona do Bordado na Prática, a série que vai te dar a liberdade de viver 100% do bordado para o resto da sua vida. Gente, só recapitulando, tá? Ontem você ficou a par sobre as oportunidades que você tem em suas mãos, né? Aprendeu algumas funções da máquina, também produzirmos juntas a nossa primeira peça. E se você não assistiu a aula de ontem, dá um pause aqui nesse vídeo e procura, vai estar em algum lugar aqui da página Aula 1, para a gente poder dar continuidade à nossa linha de raciocínio rumo à sua independência financeira. Como eu te falei ontem, eu vou te ensinar durante essas 5 aulas os melhores produtos para vender o ano todo. E hoje você vai aprender uma das peças maravilhosas, gente, que é um item de cozinha necessário, super rendável e tem a demanda o ano inteiro. Hoje você vai aprender o produto que mais me pediram ao longo dessas últimas semanas. Isso mesmo. Será que você já está imaginando o que é? Gente, me pediram muito que eu tive que trazer esse produto para vocês. E aí, quer saber o que é? Olha! É isso aqui, gente. Como fazer um pano de prato com barrado em crochê 100% na bordadeira. Além disso, você ainda vai aprender a fazer a emenda, gente, perfeita nesse barrado e como trabalhar com uma entretela hidrossolúvel. Fala sério, gente, essa aula não tem nenhum outro lugar da internet, tá? Você pode conferir se você quiser, eu te garanto. Isso é uma aula exclusiva do nosso evento e ninguém ensina, mas claro, eu estou aqui para te ensinar. Antes, eu quero te dar mais um tijolinho para a sua base da sua pirâmide, tá? Que são os nossos 10% teóricos fundamentais nessa sua nova jornada. Gente, é muito importante que você não cometa erros, tá? Aqueles erros básicos do começo, essa é uma regra simples, mas muito valiosa, tá? Quando a gente está começando, a gente ainda está um pouco perdida, né? Nem sabe direito para onde ir e é por isso que eu tô aqui para te dar uma calma no seu coração, tá? Nesse primeiro momento é muito importante que você saiba o que você não deve fazer. Ou seja, ao invés de você focar, tentar fazer coisas, né, para poder acertar, é muito mais simples se você tentar fazer e não errar. Então eu vou te falar alguns erros básicos que muitas artesãs ainda insistem em cometer, tá? Para que você já possa ir se prevenindo deles. Vai ser praticamente como uma vacina. Então vamos lá, ó, os erros básicos, tá? Básicos e técnicos. Primeiro, não saber sobre manutenção preventiva. Gente, alguma das falhas técnicas que pode acontecer na sua máquina durante o bordado, vou falar algumas quais são. Ó, a máquina pode não ler o pendrive, ela não identifica a sua matriz, a linha da bobina sobe pro bordado, deixando toda a parte de cima branca, a linha superior desce e fica fofo lá embaixo no seu bastidor, o tecido fica preso na caixa da bobina, acaba travando tudo, a agulha quebra, energia acaba e muitas vezes, por não saber o que fazer, perdemos o bordado. Você sabe o que fazer nesses momentos? Com certeza em algum momento já aconteceu isso ou vai acontecer isso com você. Gente, tudo isso que eu falei existe um porquê, tá? O porquê isso acontece? Geralmente você está fazendo alguma coisa errada e todo erro tem uma consequência, não é mesmo? Todas essas falhas, elas podem ser prevenidas, tá? A maioria delas é com ensinamento simples que eu vou te dar com uma dica bem simples, tá? Com uma manutençãozinha que eu também vou te ensinar logo logo. Tudo isso você mesma pode fazer. E vai te fazer economizar muito tempo e dinheiro com consertos lá pra frente. Isso, gente, é muito importante porque as bordadeiras têm medo de mexer na máquina. E aí acabam não se prevenindo por coisas que são super fáceis de prevenir, tá? E precisam levar a máquina pro técnico. Gasta um bom dinheiro e ainda fica com a sua produção toda parada por causa de um probleminha simples da máquina.
Mas você não precisa se assustar com esses erros e falhas agora, tá? Porque lá na quinta aula eu vou falar um pouquinho mais como que você pode aprender a solucionar tudo isso passo a passo e muito mais, tá? O segundo erro que geralmente eu vejo por aí, gente, é quando você subestima o bordado. Ou seja, sabe aquela pessoa que acha que pode aprender tudo sozinha? Que diz que consegue tudo na internet e que diz que não precisa de ajuda nem orientação de ninguém? Ah, vamos falar sério, né? Pois então, não seja essa pessoa. Primeiro, porque ninguém vai a lugar nenhum sozinho, não é mesmo? A não ser que você mesma saia caçando a sua comida, ou que você produza a sua própria luz aí na sua casa, que você mesma faça uma fogueira para cozinhar os seus alimentos. Você depende de pessoas. Gente, isso é ótimo. A gente não precisa fazer tudo sozinha. É importante a gente reconhecer e poder aprender com outras pessoas que saibam ainda mais do que a gente. Isso faz parte de crescimento, de conhecimento, desenvolvimento, tá? E outra coisa, quando você já chega num lugar sabendo tudo, o que mais você tem para aprender? Aqui, por exemplo, por mais que você já saiba alguma coisa que eu vou te passar, ou que eu vou te dizer, com certeza tem alguma coisinha ainda que você não saiba, tá? E que isso pode impactar muito a sua produção. Por isso eu insisto, não tenha dó de investir em conhecimento. Não tenha dó, gente. Essa é praticamente a única coisa que você vai levar junto com você pro resto da vida e que ninguém vai poder te tirar, tá? Você vai aprender, na verdade, a construir e vai aprendendo aos poucos. Isso faz parte do seu crescimento profissional. O que nos leva ao terceiro problema, sabe o que é? A internet. Por mais que ela seja uma bênção nas nossas vidas, né? Até porque se ela não existisse, nós não estaríamos aqui juntinhas batendo esse papo, né? A gente acabou se perdendo, gente, no meio do caminho. Hoje existe um excesso de informações, muito barulho, ruído, poucas coisas que realmente vale a pena prestar atenção. E por que isso é importante na sua carreira, tá? Como uma bordadeira. Porque você precisa escolher bem o modo que você quer aprender. Então, sem essa coisa de aprender de qualquer jeito, com qualquer pessoa, pela internet aí, pesquisando coisas que não são relevantes, tá? Escolha bem os seus professores e também escolha bem as suas referências. E por último, mas não menos importante, o medo de investir. Gente, se você soubesse o tanto de aluna que vem até mim me perguntando: nossa, Gi, mas como que eu faço para melhorar? Como que eu posso escalar o meu negócio? O que dá para, deixa eu lembrar aqui, o que dá para poder crescer no meu ateliê, por exemplo, né? E por aí vai, são muitas perguntas. Olha, gente, geralmente, na maioria das vezes, dá para responder tudo isso com uma simples resposta: invista. Tem hora que não tem o que fazer, você vai precisar investir, seja para comprar a sua máquina, seja para você comprar as suas peças, os materiais para poder trabalhar, sua conta de energia, seus funcionários, um curso profissionalizante, enfim. É uma regrinha bem simples da vida. Nada vem do nada, tá? Para você ter retorno com qualquer coisa, você precisa investir. Seja tempo, dinheiro, energia, enfim, o que for, tá? Então, se você é do tipo que não abre mão, mas nem por decreto, que acha que vai conseguir lucrar e investir em nada, já te adianto uma coisa, que isso não dá muito certo, tá? Falo por experiência própria e também por ver o resultado disso nas minhas alunas. Sempre que elas perdem o medo de investir em conhecimento, em produtos novos, em máquinas mais avançadas, elas nunca se arrependem. Então fica aí, tá? Essa dica super valiosa, porque você vai precisar lembrar dela muito em breve e provavelmente para sempre na sua vida, tá? Quando uma oportunidade bater na sua porta, você vai lembrar: poxa, olha, a Gi falou e isso é verdade. Bom, enfim, chega de papo, vamos agora colocar a mão na máquina, tá? Já pega o seu caderninho e anota todas as suas dúvidas e já sabe, né? Depois de fazer a sua peça, posta lá nas redes sociais, marque a gente, o Rei do Bordado. Eu quero ver como que ficou, como que você está aprendendo, o seu desenvolvimento, se eu estou te ensinando bem.
Gente, aliás, eu estou aqui para isso, né? E eu quero ver o seu desenvolvimento. Então, posta lá, marca a gente nas redes sociais, tá bom? Então, agora vem comigo para mais uma aula prática maravilhosa. Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem crochê, tá? Crochê na bordadeira. Tô aqui com a peça. É essa peça aqui. Coloquei no fundo verde, porque como o bico é branco, senão vocês não vão conseguir enxergar. Nós vamos fazer essa peça. Primeiramente, tá? Eu gostaria de dar os créditos a quem fez a matriz, tá? Essa matriz eu peguei na SM Shopping, não fui eu que fiz, tá? Eu apenas fiz algumas alterações. Qual que foi a alteração? Aqui eu peguei, ela fica deste tamanho, tá? Eu aumentei e somente coloquei alguns pontos a mais de suporte para sustentar, porque o bico estava se soltando e também ele estava arrebentando, né? Quem é conhecedora do crochê sabe, quando um ponto se solta, todos os outros vão soltando também. Então, eu acabei alterando, tá? Algumas coisas, mas a ideia é deles, tá? Da matriz. E aí eu peguei porque está disponível gratuitamente. Então, foi da SM Shop. Essa matriz, gente, quem faz crochê entende o quê? O crochê, existem variações de pontos, né? Temos o ponto alto, ponto baixo, a correntinha. Aí tem outro, esses são os pontos simples. Aí vem os pontos mais avançados. O ponto alto duplo, tem o triplo, ponto pipoca, o rococó e por aí vai, tá? O ponto básico do crochê é o ponto alto, correntinha e ponto baixo. Então, vou mostrar aqui de pertinho para vocês que, ó, essas partes que são fechadas são pontos altos. Esses quadradinhos aqui vazados, eles são compostos como? Geralmente é feito um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, tá? É dessa forma que é feito o crochê. Você consegue, né, quem é programador, quem faz matrizes, você consegue fazer uma matriz de crochê pegando gráficos. Como eu posso pegar gráficos? É igual gráfico de crochê normal. Quando nós estivermos lá no computador, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar pegando os gráficos e quem mexe com matrizes, tá, gente? Porque quem não entende de programação tem que estudar um pouquinho aí. Temos ótimos professores, excelentes professores para ensinar. Eu super indico o professor Tiago, gosto muito da didática dele. Então, se você não mexe com programação, então você tem que pegar a matriz pronta. Agora, se você mexe com programação e você quer fazer o seu próprio bico em crochê, fique à vontade, tá? É uma delícia, gente, de fazer. Nessa aula também eu vou ensinar para vocês os truques que ninguém ensina, né? As pessoas têm medo de concorrentes, não sei, mas eu vou ensinar aqui para vocês. Nós vamos fazer os quadradinhos e eu vou ensinar a fazer as junções, tá? Essas emendas, tá vendo? Ó, de um quadradinho para outro, temos uma emenda aqui. Então, vamos fazer essa emenda bonitinha e tudo na bordadeira. Muito simples. Olha, o material que nós vamos precisar é quase nada, tá? Vamos precisar do quê? Da linha de bordar, né? Você vai escolher uma linha aí da sua preferência. Nós vamos fechar hoje com essa cor de linha, porque aparece melhor, eu acho que na imagem para vocês, mas fiquem à vontade. É importante, gente, uma dica muito importante. Para você que vai fazer o crochê, a mesma linha de cima você tem que colocar na caixa de bobina. Aí muitas vão me perguntar, Gi, mas você fala que não gosta de bordar com a linha de cima. Realmente eu não gosto, tá? Mas nesse caso é necessário para que o crochê ele fique igual, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, se eu coloco a linha branca comum aqui embaixo, ele não vai ficar igual em cima, tá? E a ideia é realmente como se fosse um crochê feito à mão. Então, nesses casos, nós vamos usar a mesma linha em cima e embaixo. Importante a dica, eu vou reforçar mais tarde para vocês também quando a gente estiver bordando. Fique de olho na sua máquina, tá? Porque por essa linha ser muito fininha, ela, quando tá na caixa de bobina, ela pula, então ela enrosca com mais facilidade, então pode dar algum travamento, pode acontecer alguma coisa. Se acontecer, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas fiquem de olho.
O crochê, gente, é uma técnica que a gente tem que ficar em cima, infelizmente. Não é em cima, assim, o tempo inteiro, mas prestem atenção no barulho que for fazer, né? Se pulou algum ponto, sabe por quê? Porque aqui, por exemplo, ó, vocês observem aqui, ó, que deu defeito, né? Deixa eu ver se tem mais. Ó, tem aqui outro lugar que pulou ponto. Então, se pula ponto, você tem que saber onde que pulou para você voltar e ele refazer esse ponto. Porque se continua, gente, o crochê se solta. Então, você precisa prestar atenção. Ó, aqui, ó, na parte de trás também, ó, deu um emboleiro de linha, tá vendo? Então, a gente tem que ficar atenta para que não tenha nenhum tipo de problema, tá? Outra dica também é para cada quadradinho desse, para não ter nenhum problema de acabar a linha na hora que você está bordando, porque a minha máquina, por exemplo, o sensor dela não está funcionando. Então, para cada quadradinho, eu separei uma bobina cheia, para não ter perigo de acabar no meio do caminho, igual acabou esse aqui, ó. Tá vendo? E aí, de longe, você consegue ver aqui como se fosse um defeito, mas não é, porque foi feito o ponto por cima depois, então ele fica um pouco mais grosseiro. Então, isso daqui não é um defeito, tá? Então, eu indico que vocês coloquem para cada parte uma linha da bobina, porque se chegar, se acabar, né, não vai ter nenhum tipo de problema. Então, nós vamos, eu falei da linha. O tecido, gente, parte importante. Eu peguei aqui, vou mostrar para vocês o tecido que nós vamos trabalhar, tá? Esse tecido aqui. Olha, já quero fazer um desabafo com vocês. Vocês estão vendo essa risca aqui? Ai, gente, que nervoso. Um técnico veio para fazer o ajuste da minha máquina de costura e depois que ele fez o ajuste, a máquina não para de fazer esse risco. Tá uma coisa horrorosa. Ó, ele ainda faz, quando a gente passa no pano todo, fica clarinho no final, mas olha, tem condições? Você tá fazendo uma fralda, já perdi várias fraldas por conta disso. Como que você vai entregar para o cliente com risco preto desse jeito de graxa? Nossa, gente, eu vou falar a verdade. Às vezes, o técnico faz a gente passar raiva. Porque não é só porque ele é técnico que ele acha que ele entende. Né? E ele falou, ai, lava, limpa, faz isso, faz aquilo. Continua dando o mesmo problema. Né? Então, tomem cuidado aí com os técnicos de vocês, porque na bordadeira não é diferente também, tá? As minhas amigas passam um apuro aqui, graças a Deus... 90% do que acontece com a minha máquina eu consigo resolver. Os outros 10% é Deus na causa, né? Então vamos lá. O bordado, eu fiz qualquer bordadinha aqui só pra gente poder encaixar o bico, tá? Vocês fiquem à vontade. Aqui é um pano de prato. Vou falar, gente, questão de medida. Porque eu sei que depois vão falar assim, ah, eu não entendi. Então, se você não entendeu, você volta o vídeo, por favor. Tá? Porque eu vou estar explicando bem certinho. Vocês têm que fazer a medida. Deixa eu ver se eu consigo afastar vocês mais aqui. Acho que assim ficou melhor, né? Pronto, assim. Para vocês verem o meu pano, que eu vou fazer a medição. Não tem como eu falar para vocês, é com 50 centímetros, com 40 centímetros, é com 45, porque o pano de prato, você compra ele da largura que você quer, se você for comprar por metro, ou você já compra aqueles sacos que são duplos e você corta ao meio. Então, assim, tem uma variação de panos, então não tem como eu falar para você uma medida certa de um pano de prato. Esse pano de prato, gente, é da Estilotex, gosto muito de trabalhar com essa marca, né? Não sei se vocês acompanham algum canal de TV que mexe com artesanato. A Estilotex tem materiais ótimos. Por que eu gosto? Deixa eu pegar esse outro aqui. Ó, ele é um pano de prato, mas olha as tramas. É bem fechadinha, tá vendo? Fica muito bom para bordar, não dá nenhum tipo de problema. Porque tem pano de prato que quando você vai bordar, ele vai se esgarçando, né? Ele vai abrindo as cerdas e não fica tão legal. E esse daqui pro bordado, pra pintura, é excelente. Gosto muito, tá? Então, aqui eu tô com pano de prato. Você tem a opção de bordar antes de colocar o bico ou colocar o bico e bordar depois. Então, né, fica aí a sua preferência. Fiz um pontinho decorativo assim, aqui só de gracinha mesmo. E aí, vocês vão fazer o quê? Vamos medir a largura do nosso pano. Então, eu venho aqui, ó. Esse pano, gente, já está feito uma barrinha, tá? Então, se você já tá com seu pano pronto, com a barrinha feita, é importante para que você, na hora que você for fazer a medição aqui,
você consiga ir lá no computador e colocar certinho os cálculos, os números, né? Para que saia certinho de uma ponta a outra, não fique sobrando nem fique faltando. Então, esse meu pano de prata aqui, ó, tem 44 centímetros. Deixa eu caçar uma calculadora aqui pra gente fazer a conta. Vamos lá. Ó, então aqui tem 44 centímetros. Vocês estão vendo aqui, ó, 44 centímetros de uma ponta a outra. Então, vocês vão bater aqui na calculadora 44 dividido por 3. Por quê? Porque são 3 partes, né? Vocês lembram que são 3 partes? O nosso bico aqui, ó, tem 3 partes, ó. 1, 2, 3. Então, vocês vão pegar a largura do pano e dividir em 3 partes. Vai dar número quebrado, ó. 14,66, tá? Vai dar número quebrado. Mas é esse número que você tem que colocar lá no computador, tá bom? Eu gosto de arredondar para 15, para facilitar, que vai 15 centímetros que vai dar, tá, gente? Então, se eu colocar aqui 15 centímetros vezes 3, vai dar, ó, 45 centímetros. E o meu pano, ele tem quanto aqui, ó? 44. Mas esse 1 centímetro, ó, esse 1 centímetro que tem aqui, né? Vou colocar essa plaquinha que tem 1 centímetro. Esse 1 centímetro a mais é a diferença das emendas, né? Na hora que a gente vai estar emendando, então acaba depois juntando tudo e dá certo, tá? Então, quando dá quebradinha assim, eu gosto de estar arredondando. Então, no computador vai ser em milímetros. Lembrem que no computador é em milímetros. Então, aqui, eu coloquei, então, 45 centímetros dividido por 3, que vai dar 15 centímetros cada quadradinho, que nós arredondamos, tá? Eu não vou fazer com 44. Então, eu vou fazer com 45 centímetros, dividir por 3 quadrados, vai dar 3 quadrados de 15 centímetros, certo? Faça essa medição. Vamos supor que o seu pano tenha 50 centímetros de largura. Você vai pegar 50 e também vai dividir por 3, porque são 3 partes, né? Olha lá quanto que vai dar. 16, tá? Você pode arredondar para 17, que 17 centímetros vezes os 3 quadradinhos vai dar 51 centímetros, tá? Gente, vejam aí a melhor forma que fica. Esses 51 centímetros, lembrando que 1 centímetro vai ser das emendas, a diferença, tá? Então, façam aí. Ah, Gisele, mas eu vou fazer numa toalha, esse bico em uma toalha, sei lá, de banho, né? Essa toalha tem o quê? 70 centímetros. Se eu dividir por 3 partes, nossa, vai ficar com 23 centímetros? Não, gente. Vocês não vão aumentar... Cadê, senhor? Vocês não vão aumentar esse quadradinho maior que isso, tá? Se vocês forem fazendo uma toalha de 70 centímetros, ao invés de fazer 3 quadradinhos, faça com 4. Então, ó, 70 centímetros dividido por 4 quadrados vai dar 17 centímetros e meio. Eu ainda acho um pouquinho grande. Então, eu prefiro pegar os 70 centímetros de uma toalha de banho e dividir em 5 quadrados, que vai dar 5 quadrados de 14 centímetros, tá? Então, vocês vão fazer 5 quadradinhos desse aqui, para poder estar colocando na sua toalha de banho, né? Se tiver 70 centímetros. Ah, Gisele, mas é uma toalha de 1 metro que eu quero fazer, ou é uma barra de uma cortina. Da mesma forma, gente. A sua cortina tem 1 metro, então você vai ver quantos quadradinhos que você vai colocar naquela cortina. Lembrando que eu não gosto de passar de 15, 16 centímetros, senão os pontos eles vão ficar muito frouxos, tá? Porque a matriz já vai estar sendo disponibilizada para vocês em formato de PES, JEF, vários formatos. Então, você vai pegar no formato da sua máquina. Quando é uma matriz que você é quem fez e que é uma matriz editável, então você consegue aumentar, diminuir sem ter tantas alterações. Mas quando é matriz assim, essa matriz ela nos dá a opção de aumentar e diminuir, mas é pouco, tá? Não queira aumentar exageradamente.
Ah, Gisele, mas eu não quero fazer um barrado, eu quero fazer uma toalhinha. Faça, meu bem, não tem problema. O que que você vai estar fazendo, ó? Pega aqui, ó. Você fez 3 aqui? Faz mais 3 embaixo e vai aumentando. Faz o seu caminho de mesa e fique à vontade. Ó, vai juntando os quadradinhos. Gente, usem a criatividade. Eu só estou falando para vocês aqui, querendo mostrar para vocês a técnica. Mas as outras maneiras de fazer, as outras variáveis, fiquem à vontade. Existem bicos de crochê, vou mostrar para vocês no computador, que são de bicos, tem toalhinhas, você faz cestinha, você faz inúmeras coisas no crochê, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui, o intuito da aula de hoje, é mostrar a técnica e os segredos que você tem que fazer ao iniciar o crochê. Tá? Isso que eu quero mostrar para você. Agora, como que vai ficar, né? Os outros formatos, vocês me mandem aí fotos que eu quero ver. Já quero aproveitar e pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem. Quero saber o que vocês acharam dessa aula, tá? Siga a gente lá nas redes sociais. Quero saber como que ficou o trabalho. Gente, isso é importante, tá? Isso é importante porque a gente consegue ter certeza que o trabalho que nós estamos trazendo para você, como que está. E também é importante porque as redes sociais entendem que o nosso conteúdo é relevante para você. Então, a gente consegue trazer muitas outras coisas gratuitamente, tá? Então, siga a gente nas redes sociais. Tem o Rei do Bordado Oficial e tem também o meu Instagram, Mattioli_variedades. Marque a gente lá que nós queremos ver o trabalho de vocês, tá? Postem lá que nós queremos muito ver. Antes de ir para o computador, eu só vou mostrar, tá? Como que nós vamos fazer. Nós vamos fazer essas pecinhas aqui, ó. Eu mudei de cor para tentar visualizar melhor, né? No branco fica melhor. Então, nós vamos fazer 3 dessas daqui, ó. Tá vendo? 3 partes. Lembrando que uma tem um acabamento na parte direita, na parte esquerda. A outra aqui, ó, não tem acabamento nas laterais, nenhuma das 2 laterais, tá vendo? Vou afastar. E a outra aqui tem um acabamento na parte direita, tá vendo? Olha, isso é importante você verificar a matriz. Lembrando que a matriz está disponibilizada, gente. Agora eu não me lembro se é nesse formato ou se é todo o acabamento em volta. Mas eu peguei a matriz, eu não me lembro agora. Lá do SM Shop. Mas enfim, eu fiz as alterações. Para quê? Para que a gente faça as emendas corretamente, tá? Então, de um lado, ó, tem um acabamento em cima. Todos vão ter o acabamento em cima, na lateral e na parte de baixo. Só que eu não vou fazer o acabamento aqui no meio. Por quê? Porque no crochê não existe. É difícil você ver no crochê assim, ó. Esse acabamento aqui na lateral. Então, fica uma coisa que não tem muito a ver com crochê. Não é tão da realidade do crochê. O crochê é assim, ó. Terminou um ponto, a gente vem, continua o outro e o biquinho é só para acabamento. Tá? Então, nós vamos fazer as 3 partes. Lembrando que as 3 partes vão estar disponibilizadas para vocês, as matrizes em vários formatos, tá bom? Ó, vai estar essa parte, a parte do meio e a outra parte também, tá? E aí depois eu venho aqui e vamos fazer a junção dessas partes. Então, vamos fazer essa peça. O pano, já mostrei para vocês a medição. Se vocês não entenderam, volte o vídeo para não ficar cansativo. Vamos trabalhar com bastidor 13 por 18. Ai, Gisele, mas você só trabalha com bastidor 13 por 18? Gente, eu gosto de trabalhar com 13 por 18 porque a maioria das pessoas tem esse bastidor, tá? Se você tem um bastidor 10 por 10, eu não posso trabalhar? Pode. Claro que pode, meu bem. Vai lá, ó, diminui. Ele vai ficar desse tamanho. Só que você não vai conseguir fazer 3 quadradinhos. Você tem que fazer 4, 5, 6, dependendo da largura do seu pano. Mas se você tiver um bastidor 10 por 10, você também consegue fazer o crochê, tá? Olha, nós vamos usar o 13 por 18, como eu falei, a maioria das pessoas tem, né? Então, eu poderia ter feito no 16 por 26, que é o grandão, mas nem todo mundo tem. Lembrando vocês que eu tenho uma Brother, uma NQ 1400E. O segredo para fazer o crochê, qual que é? Usar plástico? Não.
É um plástico, gente, diferenciado. É um plástico meio elástico, tá? Não é aqueles plásticos comuns que a gente faz outros trabalhos que eu já ensinei vocês. Esse plástico, na verdade, ele não é chamado de plástico. Ele é chamado de entretela hidrossolúvel. Hidro, tá, gente? Vem de água. Não é a termo que vem de ferro, de quente. É a hidrossolúvel. É uma entretela, ó. Ela, você pega assim, ó. Ela tem um aspecto plastificado. E ela tem uma leve, ó, elasticidade, tá vendo? Então, essa daqui, ó, tá vendo? Ela meio que estica, diferente do plástico comum, tá? Então, nós vamos usar essa entretela. Porque depois que nós fizermos o crochê, que o crochê estiver pronto nela, para que fique esses vazados aqui, nós vamos inserir ela dentro da água, tá? Que tem o truque da água também, você não vai ficar esfregando nada disso. Porque quando a gente coloca a entretela hidrossolúvel em contato com a água, ela solta uma cola, gente. Essa cola impregna na mão que vocês não fazem ideia. E é horrível, depois você fica com os dedos tudo colando, né? Como se fosse uma goma. Então, vou ensinar vocês para vocês deixarem ela bonitinha e tirar ela tranquilamente, tá? Então, vocês vão pegar sempre entretela maior que a largura do seu bastidor. Eu vou usar ela dupla. Por que que eu vou usar ela dupla? Porque o bordado não é tão pequenininho, o bordado é meio grandinho, tá? Então, por segurança, eu vou usar a entretela dupla, tá? Dobra ela aí no meio. Coloque aí no seu bastidor. Pegue a parte de cima. Ó, carinhosamente estique ele aqui, como se você estivesse colocando uma entretela rasgável. Normalmente. Ficou umas ruguinhas? Estica. Mesma coisa, gente, de uma entretela rasgável, tá? Deixe bem esticadinho, né? Deixe firme o bastidor. Ó, tem mais uma ruga aqui. Como ele é duplo, então às vezes a parte de cima vem, a de baixo não vem, vira aquele negócio, né? Ó. Esticado. Estando esticado, nós vamos levar o bastidor para a máquina para poder iniciar a matriz, tá? Mas antes disso, nós vamos lá no computador que eu quero mostrar a matriz para que vocês possam entender, né, cada dia que nós tivermos aula, o que é uma matriz, como que vocês vão salvar no seu pendrive, tá? Se você não tem computador, não se preocupa, a matriz vai estar disponível para você, tá? Para o bastidor 13 por 18. Então, você vai lá, baixa a matriz, né, e salva no seu pendrive para poder levar para sua máquina. Então, vamos lá para o computador, que eu quero te mostrar os truques do computador também. Bom, estamos aqui no computador. Quero lembrar para vocês que você pode trabalhar com o programa que você já utiliza, tá? Eu gosto muito desse aqui, que é o Wilcon, mas tem o InBuild, tem o PadDesign, agora também tem o Xstitch, inclusive ele está gratuitamente dentro da nossa universidade. Tanto as aulas ensinando o passo a passo, também tem a instalação do programa, você encontra tudo dentro da universidade também, tá? Mas você pode trabalhar com o programa que você tiver. O que eu vou passar aqui para vocês é para que você tenha uma ideia de como que é uma matriz, para que você consiga identificar quando você vê uma matriz, você falar assim, olha, essa matriz é de crochê, tá? Então, é importante que você identifique as variáveis, né? Os vários pontos que existem no bordado, tá? Não se acomodem não, pegando só coisas assim, essa daqui já tá pronta, não. Queira saber. Isso faz com que você aprenda cada dia mais, isso vai reforçando mais o seu conhecimento, tá? Então, aqui o Wilcon, ele é o básico. Eu vou lá em arquivo e vou abrir. Eu vou abrir a minha pasta que está as minhas matrizes. Então, aqui está. Olha, aqui em cima tá aqui, ó. Direito, o esquerdo e a parte do meio, tá vendo? Eu vou pegar esse desenho aqui, porque aqui eu só fiz a junção, só para vocês verem como que vai ficar as três partes juntas, tá vendo? Eu coloquei cada um de uma cor aqui, para vocês entenderem, ó, essa parte é do meio, né? Então, a gente vai fazer por partes, tá?
por partes. Então, eu vou fazer uma parte, depois a segunda parte e a terceira parte. Coloquei aqui só para vocês verem que o crochê, eu sempre quando eu gosto de fazer essa arte, né, gente, pegar todas as partes para ver se realmente elas se encaixam. E elas se encaixam mesmo. Observem aqui, ó. Eu vou dar o zoom. Olhem aqui na minha setinha, ó. Dessa parte verde para essa parte laranja, vocês estão vendo que encaixa realmente certinho. Isso daqui é a emenda que nós vamos fazer. Então, os encaixes são perfeitos, tá? Dá super certo. Eu sempre gosto de fazer essa parte aqui para mim poder entender como que vai ficar depois de pronto também o bico, tá? Aí, alguém pode perguntar, mas eu tenho um bastidor de 30 centímetros. Não tem problema. Você pode fazer até 2 partes de uma vez só. Ou se você quiser fazer a matriz inteira de 30 centímetros, depois diminuir ela. Gente, fiquem à vontade, tá? A questão de tamanho de matriz, de tamanho de bastidor, aí fica a critério de vocês. O que eu quero passar aqui é a técnica mesmo para que vocês entendam. Então, vou abrir o primeiro aqui, ó, o canto direito. E vou abrir. Aqui está o meu ponto, tá? O meu gráfico, né? A minha matriz. Se eu der um Ctrl A no meu teclado, o que que vai acontecer? Aqui embaixo, ó, na lateral direita, no canto inferior da tela, tá um Lzinho aqui, ó. Sigam o meu mouse, por favor, essa setinha que vocês vão conseguir me acompanhar em tudo que eu for falar, vocês acompanham o meu mouse, tá? Essa setinha. Então, a largura aqui, ó, tá 150 milímetros, tá? Isso quer dizer o quê? Que é 15 centímetros. Lembra que o meu pano está com 44 centímetros, eu arredondei, né, para que ele fique com 45, porque aí entra a parte das emendas e tudo mais. Então, aqui, ó, vai estar disponibilizado assim para vocês. Lembre sempre que você vai fazer aqui da maneira que é o seu pano. Então, se o seu pano, o meu não deu 15, o meu deu 13, então vou colocar 130, vírgula e dou um Enter. Né? Olha, reparem que já diminuiu. Então, vocês vão fazer aí da maneira que é a largura do seu pano, tá? Opa! Deixa eu voltar aqui para 15 centímetros o meu. Feito isso, gente, a matriz está aqui. Vou dar um zoom só para vocês entenderem a perfeição do ponto. Tá vendo? No crochê, a gente sabe o quê? Que esses pontos retos aqui é um ponto alto. Geralmente aqui vem 2 correntinhas, depois um ponto alto, 2 correntinhas. Aqui temos, ó, 1, 2, 3, 4 ponto alto e por aí vai. Quem é crocheteiro e está assistindo a essa aula sabe que por esse gráfico aqui, né, por essa matriz, a gente consegue fazer esse mesmo desenho na mão, né, usando agulha e linha, fazendo o crochê normalmente, porque está perfeitíssimo o crochê. Tá? Eu vou finalizar aqui com vocês, porque essa parte é bem rápida, tá? Muito rápida mesmo. Eu vou finalizar aqui com vocês, eu só vou mudar de cor aqui. Vou colocar, deixa eu ver, um vermelho. Só pra gente identificar, porque eu acredito que eu já tenha ele, que eu fiz diversos testes, pra gente identificar na máquina, tá? A cor vermelha. Feito isso, você viu, uma coisa importante, sempre quando você dá um Ctrl A no seu teclado, que selecionar o seu desenho, vai aparecer o X e vai aparecer o Y. Então, você sempre tem que deixar ele zerado aqui. Se ele tiver com alguma, por exemplo, ó, saiu do lugar minha matriz, né? Então, se eu dou um Ctrl A, olha o que acontece, o meu X não está zerado, o meu Y também não. É importante que deixe zerado. Porque essa é uma das formas que o computador acaba não lendo o seu pendrive, né? Porque não está centralizado. Então, você seleciona, aperta o 0 e dá um Enter. O Y também você seleciona, aperta um 0 e dá um Enter. Pronto. Meu desenho está centralizado. Aí, nós vamos lá em Arquivo, Salvar como. Vamos lá no meu computador, verifica onde está o seu pendrive. Tá? Você vai abrir o seu pendrive. Aí aqui, ó, crochê canto direito. Vou vir aqui, tá em, perdão, deixa eu voltar aqui que eu não falei, né? O nome tá crochê canto direito.
O tipo é o tipo de máquina que você vai utilizar. Se é máquina PES, se é JEF, XXX, qual é o formato da sua máquina. Não esqueçam isso, por favor. Lembrando, uma coisa importante aqui, também não pode ter ponto, vírgula, exclamação, acentuação nenhuma, senão o seu pendrive não lê. Então, eu vou aqui no tipo da minha máquina e vou escolher o formato que é em PES, né? Minha máquina é uma Brother, eu vou salvar em PES. Como aqui já tem, tá em rosa, ele vai repetir dizendo que já tem, eu vou substituir, tá? Então, eu vou colocar salvar, ó, já existe, né? Então, eu vou substituir, aqui eu vou colocar OK, porque ele vai automaticamente. Então, a nossa matriz já está no nosso pendrive, tá? Para que a gente faça o bordado. Vamos aproveitar e já vamos abrir as outras partes também, tá? Quando você baixar, você baixa todas. Vamos aproveitar para fazer as outras partes. Então, vou lá em arquivo. Ó, lembra que esse daqui, ó, tem a parte de cima com acabamento e o lado esquerdo com acabamento e embaixo. Esse lado direito da matriz não tem acabamento, que é onde nós vamos fazer a emenda, tá? Então, preste atenção nisso. Então, vamos lá. Arquivo, abrir. Vou em crochê. Como eu peguei o crochê de canto direito, né? Por quê? Porque é o lado direito que tem o acabamento. Eu vou pegar o do lado esquerdo, tá? Que o lado esquerdo vai ter acabamento. Então, vou abrir ele. Só vou mudar de cor aqui para que tudo fique vermelho, tá? Ctrl A para ver se está centralizado sempre. Olha aqui, ó. O meu Y não tá. Então, eu coloco o 0 e dou um Enter. Mesmo tamanho, gente, a largura e a altura. O que eu vou dizer para vocês? Vocês não precisam ficar mudando a altura, porque se você muda a largura, automaticamente muda a largura. Então, tá vendo aqui do ladinho aqui, ó, um cadeado? Se você clicar nele, esse cadeado vai se abrir. Então, quando ele está aberto, isso significa que você pode modificar somente a largura ou somente a altura, tá? Eu gosto de fazer dessa forma, porque senão ele vai ficar muito grande, né, e largo. Então, eu só quero ele um pouquinho largo, mas que ele não fique tão grandão. Então, vocês podem modificar aqui, tá? Prestem bastante atenção depois quando vocês forem fazer essas alterações. Então, tá centralizado, tudo bonitinho. Vou lá em arquivo, salvar como... Vou no meu computador, vou lá no nome, ó, canto esquerdo, vou salvar no formato da minha máquina, que é em PES, tá vendo? Ó, já vai ter, tá? Mas eu vou substituir porque nós colocamos uma outra cor. Sim e OK. Vamos aproveitar e já salvar a parte central, a parte do meio. Mesma coisa, arquivo, abrir, clica aqui, abriu. Só vou mudar de cor... Tá? Vou dar um Ctrl A, olha aqui, o meu Y também não está centralizado, vou dar um 0 e um Enter. A largura 150, a altura, gente, tanto a largura quanto a altura das três partes tem que estarem iguais, tá? Então, prestem atenção. Por quê? Porque se um tiver maior que o outro, na hora que a gente for emendar, não vai dar certo. E o crochê é assim, tem que ser igualzinho. Quando não é igual, a gente desmancha. Mas no bordado não tem como desmanchar. Então, é nessa hora que você precisa verificar. Observem que no meio só tem o acabamento em cima e embaixo. Nas laterais, ó, não tem. Porque é onde a gente vai fazer a emenda, tá? Então, vou lá em arquivo, salvar como. Este computador, vou entrar no pendrive. Vou no formato da minha máquina, que é em PES, e vou salvar. Vai substituir, porque eu já fiz várias vezes, e dou um OK. Pronto, nossa matriz está prontinha para ser bordada. Antes disso, eu gostaria só de mostrar para vocês uns gráficos de crochê. Gente, esses gráficos de crochê eu retirei na internet, tá? Não é crédito meu, não sei quem fez, eu só peguei a imagem só para vocês conseguirem entender o que é um gráfico, tá? Olha, esse é um exemplo de crochê que você pode fazer. Um exemplo. É da mesma forma, temos os pontos altos, temos correntinha, é a mesma forma do modelo que eu mostrei para você. A diferença é que o desenho é diferente, ele tem um bico lindo.
Gente, isso daqui fica perfeito, perfeito. Aqui embaixo, ó, está o gráfico dele, que a gente pode utilizar para fazer a matriz. Então, esse quadradinho seria um quadradinho e a gente faz outro quadradinho, ou dependendo do tamanho do seu bastidor, você já faz os 2 quadradinhos juntos. Então, aí você pode trabalhar da forma que você achar melhor. Lembrando que essas imagens é da internet, tá? Não fui eu quem fiz, eu só peguei só para mostrar para vocês os variados tipos de ponto que existe, de modelos, na verdade, tá? E que vocês podem estar fazendo usando a criatividade. Olha que gracinha, isso daqui tem tipo um coração, tá vendo? Gente, se você mexe com programação, você consegue fazer a partir de um gráfico igual a esse, tá? Então não vai ficar uma coisa igual a de todo mundo, vai ficar diferente, porque você foi atrás de um gráfico de crochê, porque gráfico de crochê está disponível para todo mundo, tem em revistas, né? Então, aquele crochê antigo que você tem, que você ama, você vai e transforma ele para fazer na bordadeira. Uma sugestão para vocês, olhem só, tá vendo cada rodinha dessa aqui? Você pode fazer na bordadeira. Aqui no centro você pode fazer no tecido inteiro bordado e depois vem fazendo essas emendas aqui, ó, no crochê. Gente, fica um arraso, hein? Olha a ideia aí para vocês. São só sugestões, tá? Ideias para vocês poderem estar trabalhando. Aqui também, ó, temos outro gráfico e aqui feito no crochê. Gente, isso daqui não é crochê na máquina, tá? Já deixa eu falar para vocês. Isso daqui é crochê com linha comum, convencional, tá? Não é crochê de máquina, não. De máquina, poucas vezes vocês vão ver, quase ninguém faz. Ó, esse daqui é um outro modelo bem bacana, tá? Eu até fiz, gente, um modelo, se não for igual a esse, é muito parecido, que eu fiz um tapete e fiz vários quadradinhos, depois a gente vai emendando eles. Lindo, fica perfeito. Se você juntar, você pode, como não dá para fazer tapete porque é muito grosseiro, né? O fio que a gente usa é a mesma linha da máquina. Então, para colocar numa mesa, né, em cima de algum móvel, fica bem delicado, fica muito bonito. Ó, aqui é uma outra sugestão, vocês estão vendo, ó. Você faz vários desenhos da cor que você quiser, depois você vem fazendo a união, vem fazendo a junção deles. Outra sugestão também, parecido com aquele outro lá, tá vendo? Você pode colocar de uma cor, depois fazer de outra, então fique à vontade aí. Isso daqui é, lembrando que é sugestões, tá? Ó, grande, pequeno, tá? Vocês podem fazer aí, tem muitas coisas. Olha que gracinha esse aqui, gente. Redondinho, dá para fazer formatinho de cesta. Ah, é muito legal. Então, esses daqui são algumas opções do crochê. O crochê convencional, isso daqui não é crochê de máquina. Só trouxe aqui para vocês conseguirem identificar a matriz. Aqui no crochê a gente chama de gráfico, tá? Na máquina de bordar a gente chama de matriz. Então, daria para você fazer a matriz nesse sentido, para depois você fazer o bico lindo, maravilhoso, tá? Então, tudo explicado, entendido. Nossas matrizes estão salvas no pendrive. Vamos para a máquina para poder fazer a execução da peça. Estamos na máquina, tá? Coloquei meu bastidor em encaixe normal, gente. Igual da aula anterior, eu mostrei para vocês que tem vários modelos de máquina. Então, o carro da minha máquina fica aqui, tem outros que fica do lado de cá, mas isso não interfere, tá? E encaixei, lembrando que a linha de cima, eu coloquei a mesma na caixa de bobina, tá? Você vai enrolar a mesma. Aqui na tela, nós vamos procurar a nossa matriz. É importante que você saiba a ordem que você vai fazer, tá? Então, ó, vai estar tudo vermelho. Então, assim, como que eu sei qual que é qual? Você consegue ver por causa dos bicos, mas vamos pegar essa daqui, ó. Se você não sabe qual que é, você vai lá, ó, tá vendo? É o que tem o acabamento do lado esquerdo. Então, eu vou dar um ok, tá? Se você for pegar da outra vez a próxima, olha, tem o acabamento pro lado direito. Então, você sabe, se você fez a do lado esquerdo, depois você vai fazer o acabamento do lado direito. Então, vamos pegar essa daqui primeiro. Vou dar um ok. Observem, gente, é muito importante. Isso daí tem que virar rotina na vida de vocês, tá? Sempre quando vocês forem colocar um pendrive,
vocês viram que a gente colocou no computador o tamanho correto do bastidor, né? Que o meu bastidor é o 13 por 18, né? Mas o que que acontece? Olha, aqui na tela tá falando que ele é 12 por 15, que vai dar a minha matriz toda. Mas só que ele tá me pedindo o bastidor maior. Como o bastidor maior, se o tamanho dele aqui, ó, tá num tamanho certo. Gente, é justamente isso, tá? Ele tem 15 de largura aqui, ó. Sendo que a largura do bastidor é 13, tá? E a altura é 18. Então, o que que vocês vão fazer? Nossa, mas olha, se eu vou dar fim de edição, olha o que acontece. Coloca um bastidor de bordado maior. Claro, gente. O bordado que você tá querendo fazer não vai dar certo na posição que está o seu bastidor. Então, o que que você vai fazer? Eu vou vir aqui nessa setinha e vou girar. Olha o que que aconteceu. Ele abriu a opção do outro bastidor. Então, agora eu consigo tanto fazer no médio quanto no grande, tá? Se estiver acontecendo isso, e mesmo se você rotacionar aqui na tela da sua máquina e ainda continuar falando, coloque um bastidor maior, vai no computador e vira a matriz, tá? Você vira a matriz no computador. A maneira que eu mostrei para vocês no computador é a maneira que eu gosto de ver. Mas muitas vezes, quando você salva daquela forma, a máquina às vezes também não costuma ler. Então, isso é um dos motivos, você vai lá e rotaciona ela e salva novamente, tá? Anotem todas essas informações, anotem todas essas dicas, porque muitas vezes acontece, você não sabe o que fazer, fica igual doido procurando na internet e nada se resolve. Então, crie uma rotina. Coloquei aqui o meu pendrive, a primeira coisa, gente, olhem o bastidor, vê se tá certo. Às vezes pode acontecer, já aconteceu com várias pessoas, da máquina estar desconfigurada e não identificar o bastidor. Então, eu estou com um desenho grande e ela habilitar um bastidor menor. Aí, o que que acontece? O seu calcador bate no seu bastidor e pode quebrar, danificar, acontecer algum problema. Então, gente, verifique se o bastidor é compatível, tá? Rotaciona ele e tá tudo certo. Então, vou colocar aqui OK. E fim da edição. Eu não vou movimentar direita, esquerda, nada disso, porque ele vai dar quase o tamanho da minha área de bordado, tá? E vou colocar para bordar. Tá vendo? Aqui mostra para mim quantos minutos que vai demorar para bordar, quantos pontos e apenas uma cor, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês bordando. Outra dica importante, gente, pelo amor de Deus, eu falo isso porque já aconteceu comigo. Verifique se o seu calcador, tá? Que é esse daqui, ó, esse sobe e desce aqui, ó. Se ele está rente, ó, se ele está reto aqui com o seu risquinho da lateral. Tá vendo esses riscos aqui? Ele indica o centro do seu bastidor. Então, verifique. Se você tá com dúvida se está centralizado ou não, você pode colocar o gabarito aqui também, tá? Então, aqui eu vou abaixar o meu calcador. Gente, como é 28 minutos bordando, eu não vou ficar aqui 28 minutos fazendo com que vocês vejam o bordado, tá? Eu vou bordar, vou mostrar algumas partes, vamos acelerar para não ficar cansativo. E aí, se acontecer algum problema nesse percurso, eu paro e mostro para vocês para a gente poder resolver. Tá bom? Senão a gente continua bordando até o final, porque eu não vou deixar vocês aqui 28 minutos esperando o bordado, tá? Então, abaixei meu calcador, vou dar o start e ele vai iniciar o meu bordado. Gente, deixa eu parar aqui só para dar um zoom nesse bordado. Os pontos em crochê é tão perfeito que, olha, quem realmente faz crochê consegue identificar os pontos, tá? Só interromper vocês aqui, agora vamos continuar. Uma dica importante, tá? Se acontecer aqui, mas se não acontecer, eu já vou adiantar para vocês. Acabou a linha da bobina, a gente sabe que temos que voltar alguns pontos anteriores, tá? Esse tipo de bordado, gente, deixa eu até parar aqui para conversar com vocês, é um bordado que a gente não pode deixar ele bordando sozinha e sair, vai lá fora, olhar o passarinho, vai conversar com a vizinha. Não. Sabe por quê? Se acontecer algum problema,
Esse plástico aqui, né, a nossa entretela, ela vai entrar na caixa de bobina, dependendo dos casos, você não consegue salvar a sua matriz, né, a sua peça em crochê. Então, gente, tira um tempinho. Quando a gente está trabalhando com essas peças mais delicadas, a gente está fazendo outros tipos de trabalho, mas do lado da máquina, porque a gente sabe que qualquer movimento que ela fizer, qualquer barulho diferente que ela fizer, a gente já está aqui de prontidão para poder parar a máquina para a gente conseguir resolver. Agora, não deixem, por favor, a sua máquina bordando sozinha sem você prestar atenção, porque pode acontecer de pular um ponto e você não vê, então nessa hora você consegue resolver, tá bom? Então essa é a dica, não deixe a sua máquina sozinha, por favor. Tá bom? É por pouquinho tempo, gente. Pode continuar fazendo, faz a limpeza dos outros bordados, vai pesquisando aí suas redes sociais, já vai separando as próximas peças para bordar, mas fiquem atentas, tá? Então vamos lá, dar continuidade. Olha, eu ia parar agora e ia acontecer o quê? Minha linha quebrou. Minha linha superior, ó. Ah, eu não falei pra vocês a questão da agulha. A agulha, gente, bom, eu acredito que eu tenha falado nas primeiras aulas. Sempre quando vocês forem bordar coisas delicadas, por exemplo, fraldas, que é tecido fino, essas coisas, vocês utilizem agulha fina. Agora, se vocês forem bordar um sintético ou alguma peça estruturada com manto, uma coisa mais grossa, agulha grossa, tá? Então, a agulha que eu estou usando é a 10, tá? Mas se tiver a 9, pode ser a 9. Se tiver a 11, pode ser a 11. Tá bom? Então, é uma agulha fina porque ele vai estar furando um plástico, é uma coisa muito delicadinha. Então, eu não vou colocar um negócio grosso aqui, para na hora que minha agulha estiver passando, ela vai estar cortando o meu plástico, tá? E observe se sua agulha está nova, porque se a sua agulha já estiver mais usadinha, mesmo ela sendo fina, ela vai acabar cortando o seu plástico, tá? Então, vou mostrar para vocês voltarem os pontos. Lembra que eu ensinei? Acabou, quebrou, volte os pontos para poder fazer a amarração, tá? Para não dar nenhuma alteração depois. Ó, aqui nessa agulhinha nós vamos clicar. Menos, gente, é para voltar, mais é para adiantar, tá? Como aqui, ó, só tem uma cor de linha, se fosse para adiantar uma cor de linha, não daria, porque só tem uma cor. Então, você vai voltando, ó, você vai voltando, e eu tô mexendo aqui, mas de olho lá no meu bordado, para ver onde acabou, para mim voltar alguns pontos, tá? E aí, você dá OK. E volta o seu bordado. Fez a amarração antes de onde acabou, tá? É importante vocês irem cortando essas linhas que vai sobrando aqui, para depois ela não se entrelaçar com os outros pontos, tá? Mas aí vocês dão continuidade aí e vamos bordar. Bordado finalizado, gente, ó, não tem segredo, tá? A parte de bordar não deu problema nenhum. Olha, a máquina não parou. Só naquele início, deixa eu ver onde que é, aqui mais ou menos, ó, que arrebentou a linha. Depois ele foi que uma belezura, tá? Ó, não deu mais problema em lugar nenhum. A gente consegue identificar quando a linha fica mais escura, então não deu problema nenhum. Depois de bordado finalizado, lembrando que você vai fazer as 3 peças, tá? Essa que tem um pouquinho do lado esquerdo, a peça central que só tem a parte de cima e a de baixo, e a peça do lado direito que tem esse babadinho do lado direito. As 3 peças para esse tamanho de pano que nós vamos fazer. Feito isso, vamos tirar do bastidor. Vamos recortar o excesso. Esse excesso aqui que vocês recortam, gente, não joga fora não, sabe por quê? Ele é uma cola, então vocês podem usar para engomar alguma coisa que vocês precisem, tá? Então, deixe guardadinho, porque vai que uma hora vocês precisem.
vocês têm que deixar essa entretela, tanto a hidrossolúvel quanto a termossolúvel também, dentro de um plástico. Porque só com a iluminação, né, com a temperatura do ambiente, ela vai se dissolvendo. Ó, aqui ficou mais um pedacinho de linha aqui. Deixa eu cortar. Ó, vocês podem ver, ficou um plástico, tá? Agora que vem o segredo, vocês vão pegar, como ela é hidrossolúvel, ela se dissolve na água, né? Então, vocês vão pegar uma vasilhinha que caiba essa peça dentro. E vocês vão colocar, ó, coloquei a minha peça, tá? Vai deixar ela aí, gente, por alguns minutos. O que eu vejo muitas pessoas trabalhando com a hidrossolúvel fazer? Pega a peça do jeito que ela está aí, sabe o que faz? Do jeitinho que ela tá dentro da água, pega e começa a fazer assim, ó. Gente, vocês não estão lavando roupa, tá? Então, não façam isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai encher a sua mão de cola, a peça vai ficar dura. É porque vocês não conseguem sentir aqui, gente, a maciez que fica a peça, tá? Ela fica levemente engomada, porque como a nossa hidrossolúvel tem uma cola, então ela fica com uma gominha, mas isso com o tempo vai saindo, fica só a linha, tá? Então, ela fica bem macia. Então, não fiquem mexendo. Do jeito que ela está ali, o que vai acontecer? Vocês já começam a perceber na água que a cola vai se soltando. Ó. E sabe o que vai acontecer com essa cola? Ela vai ficar no fundo da sua vasilha. Então, a cola fica lá no fundo e só vem a sua peça sem a cola. Tá? Então, vamos deixar alguns minutos aqui. Enquanto ela fica aí descansando, eu fiz de outra cor, porque eu vou juntar depois com as outras cores. Porque se eu for montar essa cor aqui pra vocês não vão conseguir. Eu não vou conseguir porque vai estar molhado, tá? Então, nós vamos fazer com essa cor aqui que está sequinho, tá? Vamos deixar, então, essa peça descansando, que eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer a junção das peças. Eu tirei o fundo verde porque aqui vocês conseguem ver bem certinho, tá? Ó, feito as 3 peças, lembrando, gente, que nós só fizemos uma peça, tá? Para mim poder mergulhar ela, para poder mostrar para vocês. Depois que ela estiver toda sequinha, eu vou postar para vocês a pecinha pronta. Vou fazer com essa daqui, ó, porque já está tudo sequinho, tá? Enquanto a gente termina aqui, eu explico para vocês a parte da costura, já vai ter dado tempo de ter dissolvido todo a hidrossolúvel, tá? Ó, todo crochê tem direito e avesso. Talvez no vídeo vocês não consigam ver, mas tem a parte direita e tem a parte avesso. O direito é sempre bem feitinho, bem bonitinho, tá? Então, vocês vão pegar, vamos juntar essas duas partes aqui primeiro. As duas partes estão viradas para mim, pro lado direito, né? Como eu vou emendar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte, vou colocar aqui, ó, direito com direito. Vou pegar uma linha de costura não, perdão, gente, é a mesma linha que eu bordei, tá? Pra fazer a amarração. Então, juntei o direito com o direito, nós vamos juntar as peças. Observem, gente, cada ponto que tiver embaixo, você tem que emendar com ponto em cima. E, ó, os quadradinhos vão se encontrar dessa forma, tá? Não queiram fazer ao contrário. É os quadradinhos se encaixando aqui. Então, vamos lá. Sempre quando a gente inicia, a gente dá um nozinho, né? Então, vou dar um nozinho. É horrível costurar olhando aqui para a câmera, mas vamos lá. Ó, eu venho aqui. Eu dobrei minha linha em 2 partes, então ela ficou dupla, né? E eu vou costurar normal, ó. Passo aqui para dar um nozinho. E aí, ó, juntei os buraquinhos. Cada buraquinho você pode dar 2 pontinhos de linha. E cada pontinho alto que tem aqui, ó, você também faz da mesma forma. Então, eu juntei aqui. Eu venho aqui, ó, no meu buraquinho e junto as 2 partes, tá? De cima e a de baixo. Eu gosto de ir juntando, gente, e dando nozinho aqui, ó. Por quê? Porque essa linha, ela é muito fina, né? Ela não é igual a linha de costura, que a gente faz essas costurinhas assim. Ó, eu dou um nozinho, porque eu sei que vai ficar firme. Aí, eu entro mais uma vez dentro do buraquinho e dou mais um nozinho. Ó.
E vou caminhando. Vocês conseguem enxergar? O zoom é ruim, né, gente? Pra gente dar zoom. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Pra ver se melhora o negócio. Mas, ó, eu acredito que dê pra vocês verem. Deixa eu ver. Ó, não consigo dar o zoom aqui. Mas, ó, tá vendo? Vocês vão pegar e só vão juntar. Lembrando que os quadradinhos têm que se encontrar, tá? Não vamos querer fazer ao contrário. Então, é aqui, ó, eu entro aqui nesse ponto de cima com o ponto de baixo e faço a mesma coisa. Passo a minha linha, dou um nozinho e puxo, ó. Vai puxando. Vou fazer mais um pontinho aqui na lateral. Aqui na lateral do lado do outro, né? Só pra ficar firme. Ó, venho e puxo. E aí, nós vamos fazendo, ó. Vai juntando o que tá vazio. Gente, no crochê, quando a gente faz a emenda dos quadrados, a gente faz com agulha de crochê. É da mesma forma. O que é pontinho vazado, a gente faz vazado. E o que tá em ponto alto, a gente prende com ponto... A gente vai prendendo tudo com ponto baixo, na verdade. Mas a gente faz a união dos pontos para ficar tudo certinho. Ponto alto com ponto alto, ponto vazado com vazado. Olha, aqui a gente vai fazendo. Tá vendo? Ó. Venho pro próximo. Dou um nozinho. Ah, Gisele, tem outra forma de fazer? Tem, gente. Tem a forma que a gente faz, a gente consegue prender direto na bordadeira, mas é uma técnica, assim, bem mais avançada, né? Quem sabe em um outro momento eu crio uma matriz bem bacana e explico uma outra forma de vocês estarem fazendo essa junção também. Esse fechamento das partes. Ó. E a gente vem juntando. Aqui é demorado porque a gente explica, né? Tem que mostrar. Eu estou olhando para a câmera, então fica um negócio ruim. Mas vocês aí na sua casa, depois que estiver pronto, enquanto você está colocando outras peças para bordar, você vem fazendo essa união. Ó, meu pontinho ficou sobrando aqui. Puxa. Tá vendo? Ai, o super longo tá me pegando aqui. Olha aqui como que vai ficando, para vocês terem ideia. Tá? Vai ficando uma costura que é o normal do crochê. Lembrem, ó, tá vendo que os pontos se unem? Ó, o que é ponto alto, o que é vazado, vazado. E aí a gente vai fazendo essa junção. Nós vamos fazer isso até o final da peça, tá? Tanto nessa parte, ó, arruma a linha, porque a linha, ela é fina, gente. Essa linha é abençoada. Nós vamos fazer essa junção até chegar lá no final. Então, não tem segredo, tá? Não vou fazer com vocês até o final, porque é muito cansativo ficar olhando, né? Como aqui vocês vão fazer com tranquilidade, vocês vão fazendo aí, ó, tá vendo? Às vezes dá um nozinho aqui na linha, aí você puxa a linha e volta ela. É com muita calma nessa hora. Eu vou só adiantar um pouquinho aqui. Quando chegar lá no finalzinho, eu explico pra vocês o nozinho pra gente finalizar essa parte aqui. Olha, cheguei aqui no finalzinho, faltou alguns pontos para mim poder fechar. Então, gente, é igual você arrematar uma peça de roupa normal, tá? Você vai dar mais alguns pontinhos aqui, até você ver que encerrou tudo no último ponto. E aí, nós vamos dar um nozinho para que ele fique firme. Então, ó, chegou no último ponto... Ó, eu dou umas 2 laçadinhas, é que essa linha acaba enrolando porque ela é fina, ó. Uma laçada, mais uma, e puxo, né? Eu posso voltar algum ponto também,
Pode voltar alguns pontos, isso daqui é só para dar uma firmeza, tá? Para você ter certeza que na hora que lavar não vai se soltar. Voltei alguns pontos, faço a mesma coisa, ó, vou dar umas 2 laçadinhas, só para garantir, tá? Feito isso, eu ainda gosto de cortar a ponta. Eu gosto de dar 2 nozinhos, só para garantir, porque essa linha, gente, ela é muito fina, né? Ela é muito, não é por questão de ser fina, porque ela é resistente, a questão é que ela é lisa. Ó, fizemos, olha aí, tá vendo? Parece que é uma peça só, tá vendo que é ponto alto com ponto alto, quadradinho vazado com quadradinho vazado. Olha quando eu abro a peça. Ficou aqui a nossa costura bem aqui no meio. Tá vendo? Nós vamos fazer dessa maneira, ó, essa primeira parte está pronta. Vamos fechar da mesma maneira que nós fechamos agora essa outra peça, tá? Então, lado direito para cima, lado direito para cima. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito e vou vir aqui, ó, na minha lateral e vou arrumar para que todas as partes se encaixem. E vamos fazer essa mesma costura para terminar o nosso barrado. Eu vou só fazer a costura e volto com ela pronta, porque é do mesmo jeito que nós fizemos anteriormente. Olha, todas as partes emendadas, tá vendo, gente? Ó, todas as 3, né? Tem a mesma largura, a minha barrinha em crochê tem a mesma largura que o meu tecido, tá? Porque lembra que nós fizemos o cálculo no início? É importante que vocês façam esse cálculo, tá? Deixa eu mostrar nessa peça aqui, ó, que quando está contra a luz, quando aparece o fundo, ó, parece que é um defeito, mas não, é que a pessoa aqui deixou a máquina trabalhando um tempo sozinha e aí faltou uns pontos, eu refiz, ele só ficou grosseiro, tá? Mas quando chega perto você nem consegue ver, não é defeito, tá? É que só faltou alguns pontos. Agora vamos vamos prender essa peça aqui. Você pode prender na mão, que eu não gosto, tá? Ou prender na máquina de costura. Simplesmente, gente, vocês aí vão só pegar, se quiser alfinetar, né? Você pode pegar e passar o alfinete aqui, que esses alfinetes tá tudo sem cabeça. Você passa o alfinete aqui, ó, e vai prendendo só para poder te guiar. Ou você vai na máquina direto, porque a barrinha ela está bem certinha, então não tem erro, tá? Você pode prender ela aqui, ó, para te orientar. Você vai na máquina de costura, se você tiver uma máquina de costura, e lá você passa a costura. Eu passo a costura de cima com a mesma cor de linha da bordadeira, tá? E na parte de baixo eu deixo branca. E ela vai ficar dessa forma aqui, tá? Ó, presinho. Eu não vou chegar a prender na máquina, porque aqui vocês só vão costurar, não tem segredo. O acabamento aqui em volta também, vocês podem fazer o acabamento que vocês quiserem. Aqui eu fiz um pontinho decorativo, tá? Colocar o desenho da criatividade de vocês, enfim. Essa é a peça finalizada. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte da peça, lembra que nós deixamos na água ainda? Eu só vou colocar aqui, gente, o meu fundo verde, porque senão fica aparecendo a minha luz. Bom, assim fica melhor que não fica dando a luz aqui. Olha só, eu não mexi na peça, tá? Deixei ela bonitinha ali descansando por alguns minutos. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai retirar essa peça da água. Ó, observem que toda a entretela se dissolveu, não tem mais entretela, tá? E aí, vocês vão tirar o excesso aqui, né? Vou tirar todo o excesso aqui e vou reservar essa água. Uma coisa importante, gente, a água, depois eu vou jogar essa água fora, eu vou trazer a vasilha para vocês verem que quando a gente pega essa peça e deixa ela aqui, essa cola que tem da hidrossolúvel, ela deita lá no fundo, ela fica no fundo da sua vasilha, tá? Por isso que não fica aquela coisa cheia de cola, a mão colando, nada disso, porque a gente não vai mexer na peça, tá? Então eu vou jogar essa água fora e vou mostrar pra vocês que fica a cola toda embaixo. Ó, olha aqui a minha cola, gente.
sei se vocês vão conseguir ver. Ó. A cola, ela fica aqui, ó. Toda, ó, tá vendo aí, ó? A cola descendo aqui. Ela fica toda aqui embaixo. Quando vocês forem limpar a vasilha de vocês, ó. Vocês vão ver, ó, tá vendo a cola? A cola, ela vai ficar toda aqui embaixo. Então, por que que a gente não pode ficar mexendo na peça? Pra peça não ficar cheia de cola também, né? Ó, tá? Então, a cola fica embaixo, por quê? Porque a gente coloca a peça aqui e deixa a cola descer. Depois a gente retira a peça, ó, ela fica assim, sem cola nenhuma. Se você quiser ir lá na água corrente e passar um pouco de água aqui, também pode, tá? Então, aqui tá minha peça, ó. Tá molhada, né? Que nós tiramos da água. É importante que vocês peguem um paninho velho, tá, gente? Coloque a peça em cima aqui, ó. E deixe ela secar. Deixa a pecinha aqui secar para tirar todo o excesso de água. Eu gosto de deixar assim, ó, deixar todas as peças, aí eu viro, né? E deixo ela aqui, ó, dessa forma aqui embaixo, descansando. Depois de um tempo que ela estiver descansando, quando você tirar o pano, ela vai dar até uma leve colada, porque ela ainda tem a colinha da hidrossolúvel, tá? Feito isso, secou bonitinho, vai estar pronta para uso. Gente, olha que perfeição. Que coisa mais linda que fica o nosso crochê. É que aqui ainda não está sequinho, mas não tem segredo nenhum. É importante que vocês procurem um crochê que esteja bom, tá? Que esteja perfeitinho. Porque eu já vi várias peças, né? Várias matrizes em crochê com defeitos que você não consegue aumentar, que você não consegue diminuir. Então, dá muitos problemas. Então, verifique sempre a matriz. Faça um teste antes, porque você viu que tem um gasto, tanto da entretela, o seu tempo. Então, para você não perder tempo, faça um teste. Se tiver tudo ok, tá? E vocês podem bordar, certo? Aqui a pecinha, a nossa peça pronta, que é essa peça aqui. Ficou um arraso. A outra que nós fizemos aqui. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Eu preparei ela com muito carinho, mostrando as dicas, né? Dando as dicas que ninguém conta sobre as emendas, a linha, como que faz e tudo mais, né? A cola, a hidrossolúvel para não ficar cheio de cola. Então façam, quero muito que vocês façam. Lembrando que a matriz vai estar disponibilizada. Também curta, compartilhe esse vídeo, comente. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi feito tudo com muito carinho. Lembrando que essa matriz não é minha, tá? Eu não fiz, não fui eu quem produzi, foi a SM Shop. Todos os créditos a eles. Só fiz algumas alterações, tá certo? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês nas próximas aulas. E aí, conta pra mim, ficou alguma dúvida da aula de hoje? Você já sabia dessa técnica? Conta aí pra gente na caixinha, vai estar logo aqui abaixo do vídeo. E se quiser me contar ao vivo, hoje também tem live. A primeira foi ontem, gente, um sucesso. A gente foi longe, é uma maravilha, mas foi bem gostoso. Lembrando que as nossas lives vai ser 7 horas da noite, horário de Brasília, e você vai receber o link nos grupos e também no seu e-mail, tá? Lembra de ficar bem atento, fica de olho, porque é 7 horas da noite. E mais uma vez reforçando, postem lá os seus produtos nas redes sociais, marque a gente, Rei do Bordado. Queremos muito ver o trabalho de vocês, como ficou, se vocês realmente aprenderam, tá? Bom, espero que você tenha aproveitado a aula de hoje. Amanhã tem mais, então fiquem todos com Deus e eu espero vocês hoje à noite na live. Beijo!